A gente vai continuar destrinchando essa história, gente, porque essa história ela é bastante importante. A gente precisa entender, ou pelo menos tentar entender, qual que vai ser o impacto dessa saída do secretário do Tesouro Mansueto de Almeida. Vamos conversar, então, agora com dois economistas que são do setor de investimentos. A gente vai bater um papo agora com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos, e também com o Pedro Paulo Silveira, ele é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Estão os dois ali já posicionados para conversar com a gente. Primeiro de tudo, Obrigado, gente, pela disponibilidade de vocês em conversar aqui com a gente. Eu queria, portanto, começar com a Camila esse bate-papo e saber da sua opinião, Camila, o que representa para você que está no mercado, nesse momento, na pandemia, a saída do secretário? Nós estamos num momento muito delicado, são muitas novidades no campo político e a preocupação é com o processo de recuperação. O mercado financeiro está visando essa liquidez que tem no mercado internacional, principalmente por parte do investidor estrangeiro, e a política fiscal, uma sinalização clara, né, da recondução da política fiscal para o mercado financeiro e para o investidor estrangeiro é muito importante. O Mansueto ele tinha esse papel. Então, se a substituição dele for por um perfil similar, ok. Agora, se não for, e isso vai pesar para o mercado financeiro. Agora eu queria fazer praticamente a mesma pergunta para o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futuro Investimentos. Aqui na nossa hashtag LiveCNN Brasil, muita gente falando sobre o timing da saída do Mansueto, né? Inclusive, na própria reportagem que a gente viu no CNN Brasil, que é uma reportagem ali do Business do NACA, eles falavam em timing horroroso para a saída do Mansueto. Como que o senhor avalia esse timing? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui na CNN. A minha resposta é praticamente um Ctrl+C e Ctrl+V na resposta da Camila. Ela vai cobrar direitos autorais da minha resposta. Mas o momento não é ruim. Veja, se fosse uma decisão do Mansueto em outro momento, talvez não teria problema. O fato é que, como a Camila muito bem disse, por enquanto, o mercado internacional ele é complacente com a expansão de gasto por parte de todos os países, inclusive os países emergentes. No segundo semestre, quando a gente estiver saindo, espero, né, se não for no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre do ano que vem, quando a gente estiver saindo, de fato, para uma recuperação em função do controle da Covid-19, a questão do ajuste fiscal vai ser fundamental. E o Mansueto ele tem cumprido um papel fundamental já desde o governo Temer. Ele sair agora é um sinal que não é muito legal, sobretudo porque ficou no mercado a memória de duas coisas importantes. A discussão do teto dos gastos, que ele teve com o superior dele em março, que não foi positivo, e agora, recentemente, a questão toda da colisão com o Centrão, a cooptação do Centrão, que pode colocar mais gastos no orçamento, sobretudo com a reativação no Ministério das Comunicações. São sinais que não são positivos para um Brasil que vai precisar de muito capital político na questão fiscal daqui a pouco. Valeu, Pedro. Quando o senhor fala em superior do secretário Mansueto, o senhor está se referindo, claro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Que é quem está logo acima dele ali dentro do Ministério. Não, é o Valderi. Ah, tá. Achei que era direto ao ministro. Tá, ok. Que também é porque não, de maneira nenhuma, o Valderi. O secretário Mansueto também ele é muito próximo do Paulo Guedes, né? E muitas pessoas no governo ali afirmam que, inclusive, ele é uma espécie ali de avalista de algumas decisões econômicas do governo, né? Por isso que eu achei que também que o senhor pudesse estar falando dele. O Naka está aqui do nosso lado. O Naka vai bater um papo também com a gente nessa história. Ele vai também fazer algumas perguntas para vocês, o nosso diretor do CNN Business. Bom, gente, a gente estava conversando, então, antes do intervalo, com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos, e também com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futuro Investimentos. Eles repercutindo aqui com a gente a notícia da saída do Mansueto Almeida da Secretaria do Tesouro Nacional. Inclusive, o Mansueto deu uma entrevista para o Novo Dia, a gente mostrou um trecho já aqui no live, agora a gente recuperou outro trecho para continuar a nossa conversa aqui com os dois e também com o Naka. Ele então confirmou, né, que vai deixar a Secretaria do Tesouro, também falou sobre a necessidade de debater as reformas com a sociedade. Vamos ouvir. O maior grupo de pressão contra as reformas do Brasil somos nós, porque o Congresso Nacional é o representante legítimo da sociedade. Quando o Congresso Nacional não tem o consenso, a gente não consegue criar o consenso para avançar nas reformas,
é porque muitas vezes esse consenso não existe na sociedade brasileira. Então, cabe a nós explicar melhor o efeito das reformas, o benefício das reformas, o custo de não se mudar determinadas regras. É por meio do debate político aberto, transparente. É difícil, mas a gente tem que insistir, porque quando se faz esse debate bem feito, quando se tem o debate, em algum ponto você consegue construir algum consenso para se avançar em reformas. Bom, a gente acabou de ouvir as palavras aí, mais um trechinho da entrevista do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a entrevista que ele deu para o jornal Novo Dia, que vem logo antes da gente aqui no live. A gente estava conversando antes do fim do último bloco com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos, e também com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futuro Investimentos. Os dois estão ali na tela. E embaixo também está o Naka, que é quem mais entende de economia aqui nessa emissora, então eu vou deixar ele fazer a próxima pergunta. Vai lá, Naka. Bacana, obrigado pelo elogio, mas não é verdade isso. Eu queria ouvir da Camila e do Pedro Paulo sobre uma frase que o secretário mencionou sobre as reformas, e ele disse algo muito interessante. Quando a gente perguntou sobre o nervosismo, essa reação um pouco refratária dos investidores à saída dele, ele disse que vai ser o debate político e o acordo político em torno das reformas que vão reduzir esse nervosismo do investidor ou do mercado financeiro. Ou seja, ele meio que passou a bola, jogou a batata quente no colo da política, dando a entender que é a política que está gerando mais ruído atualmente. Eu queria ouvir de vocês dois se de fato concordam com isso. É a política o principal ponto de estresse hoje para o mercado financeiro brasileiro? Camila, por favor. Vamos lá. A gente tem esse agravante que é o cenário político e, na verdade, essa discussão das reformas, né? A gente já vem acompanhando esse embate do Paulo Guedes com o Maia. O Maia toda hora falando, poxa, mas o Guedes está colocando no meu colo essa responsabilidade. O fato é que tem um planejamento por parte da equipe econômica de estruturar essas reformas, mas para o andamento das reformas elas têm que caminhar dentro do Congresso Nacional. E o clima político, lógico que acaba pesando nisso. Por isso que a gente vê essa tentativa do governo de construir uma rede de apoio dentro do Congresso para que essas reformas evoluam. Então, sim, o termômetro político ele é super importante para o mercado financeiro, porque não adianta existir a reforma e ela não ser aprovada dentro do Congresso. Então, não tem como a gente tirar essa conexão, infelizmente. Paulo, concorda? Acha que essa aproximação do Centrão mais atrapalha ou ajuda no andamento das reformas? Eu acho que em relação, primeiro ao que disse o Mansueto, ele falou uma coisa que é trivial, é óbvio, falou uma obviedade. Evidentemente que tudo na sociedade depende da política. É a sociedade que decide o que os economistas vão fazer, né? Se os economistas mostram para a sociedade as restrições orçamentárias, as restrições que a sociedade tem, é a sociedade que escolhe o melhor caminho e impõe esse caminho para os economistas. Isso é de uma trivialidade fantástica. Não precisava nem ter respondido isso. O problema é que ele saiu no momento ruim, de fato. É um sinal ruim. Ele saiu no momento que o governo está fazendo uma colisão com o Centrão, que nunca foi um segmento do Congresso que expressou um amor muito grande pelo ajuste fiscal. Ele sempre entrou nos governos procurando aumentar um pouco mais dos gastos para tomar uma parte nesse quinhão. Eu acho que a discussão política assim, vai ser séria, vai ser muito dura no Congresso para as reformas que o governo vai precisar fazer para estabilizar a relação dívida-PIB, e o Mansueto era um cara importante. Se conseguirem encontrar alguém que seja tão convincente como ele, e pelo fato de ele estar 4 anos no governo, isso ajudou a comprar credibilidade dele para o mercado, para a sociedade. Ele é um sinal que o mercado já considera bastante claro. Vai demorar mais tempo agora para chegar alguém com o mesmo sinalizar a mesma vontade, desejo e capacidade de ajustar o déficit público. Eu acho que é uma perda e, de fato, a política manda, e a política, nesse campo, anda dando sinais muito contraditórios para o mercado. Bom, eu queria fazer, o nosso tempo aqui já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, aproveitar
a presença de vocês aqui. Vou começar dessa vez agora com o Pedro. O NACA, uma coisa que ele sempre ensina para a gente aqui, Pedro, é que o que os economistas, o que o mercado, o que os investidores menos gostam é de instabilidade. E instabilidade, infelizmente, tem sido uma palavra um tanto quanto recorrente para a gente nos últimos tempos. A gente está num momento de tombo da economia, certamente as previsões são muito ruins para a economia brasileira diante de tudo isso que está acontecendo até o fim desse ano. A gente está no ano que a gente não vai precisar respeitar o teto de gastos, justamente por conta da pandemia, enfim, a gente está numa situação delicada em termos econômicos. Tem como falar em algum tipo de estabilidade? Vocês falaram, tudo bem, o Mansueto está saindo do cargo, ele mesmo disse que não deve mudar nada, mas é uma saída. Isso gera algum nível de instabilidade. Como é que a gente faz para tentar pensar em estabilidade daqui para frente, para tentar acalmar o mercado? O Nakagawa falou uma coisa que é verdade, a gente não gosta muito de instabilidade, o problema é que o Brasil é instabilidade, né? Eu estou há algum tempo aqui nesse negócio, o Nakagawa também, mas eu não vejo um período da vida brasileira que seja estável no sentido estrito do termo. Então, o que vai ser essa instabilidade? O que me preocupa de fato nessa instabilidade? E a Camila já tinha colocado isso, a gente vai precisar fazer um ajuste fiscal a partir do segundo semestre ou do primeiro semestre do ano que vem. Isso vai exigir do governo capital político para negociar com o Congresso esse ajuste, e é difícil a gente enxergar esse governo entrando num acordo tão grande assim com o Congresso no segundo semestre desse ano. Para mim, particularmente, é difícil. Isso pode gerar instabilidade na hora de comprar a confiança do mercado no segundo semestre. Para mim, a questão fundamental continua sendo política para o Brasil e não vejo uma solução de curto prazo, pelo menos com os sinais que o governo tem dado. É impressionante como política e economia caminham juntos, né, Camila? Exatamente. No Brasil, a gente não tem como separar isso, né? A gente está enfrentando essa crise de saúde, crise econômica, como todos os países ao redor do mundo, e a gente tem esse agravante político. Então, assim, o que poderia dar um pouco mais de estabilidade seria a sinalização no segundo semestre da retomada das discussões das reformas econômicas, que era o que estava acontecendo antes de toda essa crise. Então, isso seria um fator positivo que daria um pouco mais de estabilidade para o mercado financeiro. Bom, eu queria agradecer, então, a Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda Investimentos, e o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futuro Investimentos, pela participação aqui, pelo tempinho para conversar com a gente aqui no Live. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês.